Bom dia a todos os participantes do curso que é o segundo módulo do Poder das Câmaras Municipais, uma parceria entre a União de Vereadores do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prazer enorme recebê-los aqui para mais uma etapa desse importante curso que eu tenho certeza e nós temos certeza que vai ser muito importante para o seu mandato e para a sua função dentro das câmaras municipais. Hoje nós estamos aqui no estúdio com a presença da doutora Silvana, que é coordenadora da Escola de Contas do Tribunal de Contas, e também com o doutor Sebastião Miziara, que é o presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Hoje nós temos a oportunidade de escutar a doutora Silvana falando de todo o processo que vem acontecendo, de todo o trabalho que vem acontecendo dessa parceria entre a União de Vereadores do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas. Doutora Silvana, seja bem-vinda e faço uso da palavra. Muito obrigada, muito bom dia a todos vocês que estão novamente conosco. Quero parabenizar inicialmente a todos que estão aqui de volta. Não é fácil, um ano de muito trabalho, um ano atípico, com Copa, com processo eleitoral agora já encerrado. Então nós não temos tempo a perder. Vamos dar prosseguimento à nossa capacitação, porque a essência dessa capacitação é mostrar o poder que as câmaras possuem, a responsabilidade, o poder-dever de melhorar todo o seu trabalho, e para isso é que unimos esforços. A UVESP, como você mencionou, Marinho, o doutor Sebastião Miziara, que está aqui conosco, presidente da UVESP, o doutor Edgar, nosso presidente esse ano, que nos permitiu essa luta para chegarmos aqui. É mais uma batalha que vencemos, e nessa batalha eu tenho que agradecer a todos os nossos colaboradores, a Secretaria da Educação, que nos cedeu as salas da Rede do Saber, a Secretaria de Gestão Pública, que nos permitiu estarmos aqui e nos cedeu também as salas de toda a TecReg, para minimizar distâncias, para trazer você bem pertinho da gente, não só para nos ver na tela, mas para você se locomover menos. E eu estou falando isso porque nós esperávamos 4.500 participantes, mas sabíamos que também nessa primeira iniciativa, e num estado tão grande, as informações poderiam não chegar a todos. Por isso, você é nosso principal parceiro. Trazê-los nas próximas aulas, que nós ainda vamos ter aula no dia 13 de novembro. Vamos até o final de novembro com esse próximo módulo. São 3 aulas agora sobre o processo legislativo. Eu agradeço quem também está vindo agora no segundo módulo, porque o primeiro, onde tratamos de planejamento, transparência, exploramos os pontos de controle interno, as interações de vocês foram tão importantes que a gente fez um acervo belíssimo, o fórum está bombando, como dizia o nosso âncora anterior, o Alexandre Matheus, não é, Marinho? E agora eu quero que vocês participem da mesma forma. Nós vamos começar agora esse segundo módulo com o professor André Barbi, que tem a cátedra do processo legislativo. Ele vai explorar ponto a ponto como utilizar o poder das câmaras para melhorar esse processo, para melhorar essa atividade fim das câmaras. É a essência, desde uma lei que possa melhorar todo o serviço a ser prestado à sociedade, como também os decretos que aprovam ou não acompanham o parecer técnico que o tribunal apresenta. Essa é uma questão de suma importância para nós, porque a população precisa e está sabendo cada vez mais a função do vereador, a função da Casa Legislativa local, que é aprovar as peças de planejamento, que é aprovar as diretrizes orçamentárias locais e aprovar o orçamento, onde os dinheiros que são arrecadados, que são transferidos da União, transferidos do Estado para cada município, vão ser aplicados. É preciso muito cuidado, porque nós estamos todos aqui trabalhando em prol da sociedade, que somos nós mesmos, não é verdade? Então, digam aos seus pares que não vieram hoje, que não retornaram, nos deem uma força pessoal, o curso recomeçou. Nós vamos colocar os vídeos para quem já está cadastrado no ambiente Moodle, que está participando desse mundo virtual com a gente, porque vocês sabem, a aula não é só essa, nosso encontro aqui das 9h à 1h, 6 encontros que teremos. Nosso encontro é permanente. Saindo daqui, o ambiente virtual está aberto, o fórum está colocado, vocês podem colocar suas perguntas, porque a gente sabe também que o nosso tempo aqui é limitado. Aliás, eu já estou falando demais, né?
E eu quero que o professor André deixe o maior tempo de interação para vocês, porque são vocês o objetivo de estarmos aqui, são vocês o privilégio de estarmos aqui, e a gente espera que não seja só essa oportunidade, vamos tratar de outras versões do curso, né, doutor Sebastião? Mas contando que vocês tragam cada vez mais os vereadores para cá, para que a população conheça, de fato, o trabalho das câmaras, para que vocês se aproximem cada vez mais, tendo essa melhor técnica de trabalho que a gente espera, com essa nossa capacitação, colaborar nesse processo de aprimoramento. Espalhem para todos e interajam conosco para dizer os formatos que vocês eventualmente não gostaram, o que ficou pequeno, o que ficou pouco, o que a gente precisa ampliar, o que a gente precisa melhorar. Para fazer essa melhoria, só tendo a interação com vocês. Nossa Escola de Contas faz não só essa capacitação, como tantos outros cursos, treinamentos, eventos. Vejam só que começamos ontem, vai até sexta-feira, um congresso de direito administrativo. Nós todos vamos nos ver no dia 8 de novembro, quando nos encontraremos em Araraquara. Creio que o doutor Sebastião vai fazer esse convite a vocês, o Luiz Mário também no prosseguimento. E eu quero aqui agradecer essa parceria, que para nós, como já disse, é um privilégio e é uma força a gente unir a nossa capacidade produtiva. Agradecer ao Luiz Mário, que é o Marinho, né? A gente chama, é o Luiz Mário Machado dos Santos, como vocês já viram aí na geração dos caracteres, mas ele é o nosso conhecido Marinho de todas as câmaras, de todos os rincões desse estado. Então ele vai estar agora aqui. Nós tivemos que colocar super bonder para ele ficar aqui até parado, porque este homem não para desenvolvendo projetos no estado todo, mas agora ele vai ser nosso parceiro, é de fato o âncora. Ele está com uma âncora para ficar conosco até o final de novembro. Agradecer ao doutor Sebastião, que não só nessa oportunidade tem divulgado todos os nossos trabalhos. Entrem na nossa página, pessoal, www.tce.sp.gov.br/ECP, ou procurem na página do tribunal lá, Escola de Contas Públicas. Tem o nosso catálogo. Vocês podem pedir à presidência a realização de cursos. E acompanhem sempre as inscrições abertas para que vocês participem de outras oportunidades e venham conosco aqui na sede em São Paulo. E ao longo do ano vamos criar vários mecanismos, em 2015 também. Vamos aqui de volta, aqui na rede de videoconferências, buscar outras capacitações. Enfim, nós do Tribunal de Contas, e tenho certeza que a UVESP também, queremos estar próximos a vocês, dirimir as dúvidas, especificamente em relação ao tribunal, desmistificar essa questão Tribunal de Contas, que as pessoas temam, agora o tribunal chegou. Agora o parceiro Tribunal de Contas chegou, para orientar, porque isso também melhora o nosso trabalho de fiscalização à frente. Vamos mergulhar, pessoal, nesse módulo, entender essas técnicas legislativas e auxiliar aos vereadores, auxiliar as comissões, aprimorar esse processo para que tenhamos uma gestão efetivamente em prol da sociedade. Quero agradecer essa oportunidade e devolver a palavra para você, Marinho, que é o que vai tocar aí todo o conteúdo nesses próximos dias. Muito boa sorte a todos. Participem do nosso mundo virtual. Não esqueçam que o curso continua. Esperamos vocês lá e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a doutora Silvana. É sempre um prazer enorme escutar a doutora Silvana falar. E essa parceria, sem dúvida nenhuma, tanto para o VESP quanto para o Tribunal de Contas e para as câmaras municipais, é super importante. Gostaria agora de convidar para a sua fala o presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo, o doutor Sebastião Miziara. Doutor Sebastião Miziara, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marinho. Bom dia a todos e a todas. Bem, o Marinho, ele realmente é multimídia, né, Silvana? Ele veio do Rio para dar esse impulso na União de Vereadores do Estado de São Paulo. E como nós estamos no segundo módulo deste curso, deste projeto inédito do Tribunal com a União de Vereadores do Estado de São Paulo, é momento de agradecimentos. Reiterar os agradecimentos que a Silvana colocou aqui a todas as instituições que se uniram neste projeto exitoso, já claramente exitoso, mas eu quero dizer que a União de Vereadores do Estado de São Paulo, nestes agradecimentos, precisa incluir a participação do Marinho, que é o nosso diretor de eventos, diretor de novos projetos, hoje na função de âncora deste curso que se inicia para debater o processo legislativo. E digo outra vez, reiterar a todas as instituições os nossos agradecimentos, mas principalmente
ao Tribunal de Contas, nosso parceiro. Parceiro de longa data, parceiro de muitos anos, que tem demonstrado claramente para o agente público do Estado de São Paulo, 6.909 vereadores, uma infinidade, quase 100 mil servidores, 645 prefeitos, que ele está ao lado de cada um e não atrás. A Silvana disse isso bem, o tribunal é um parceiro que procura ajudar, procura orientar para que os erros sejam no mínimo possível durante o mandato do vereador, durante a execução do gestor público, de um modo geral. E quero dizer a todos vocês que estão nestes 88 pontos espalhados pelo Estado, que o processo legislativo é o dia a dia das câmaras municipais. Aquele conceito de que o vereador, a Câmara, só funciona em dia de sessão, já está esquecido, está abandonado no tempo e no espaço. A Câmara hoje é uma instituição que fica aberta 24 horas, porque ela fisicamente está ali no horário comercial, mas o vereador, notadamente dos pequenos municípios, ele está atento em todas as horas do dia e da noite, conversando com o seu eleitor, atendendo o seu eleitor, atendendo o munícipe, atendendo a comunidade. Este é o papel do vereador. E o vereador, para ser mais respeitado, o poder legislativo, para ser transformado efetivamente em poder legislativo, ele precisa deter a informação. É aí que a UVESP, auscultando a todos, havia uma reclamação de que era necessário termos pareceres rapidamente, para que os vereadores pudessem, de uma sessão para outra, votar aquilo que a Constituição determina, aquilo que é legal, aquilo que é efetivamente autorizado. Os pareceres demoravam. O que a UVESP fez? A UVESP foi buscar no Rio Grande do Sul o professor André Barbie, a instituição que ele representa, que é o Instituto Gama de Apoio às Administrações Municipais, o IGAM. É o nosso parceiro. E o IGAM tem feito um trabalho extraordinário. O Marinho transmite o pedido que a Câmara fez de uma legislação que precisa ser analisada, que precisa ter um parecer correto, vai para o André, que é este professor respeitado em todo o Brasil pela qualidade do seu conhecimento e pelo aprendizado que a cada dia o André procura fazer, que é o exemplo que nós queremos transmitir para você, vereador, para você, vereadora, para o servidor das câmaras municipais. É preciso se reciclar, é preciso se autocapacitar, e o André faz isso muito bem. Hoje, todas as câmaras filiadas ao VESP estão agradecidas pelo apoio que nós temos dado, pelos pareceres jurídicos, pela orientação jurídica e muito mais ainda por esta parceria que nós temos a honra de ter em nosso currículo, que é com o Tribunal de Contas, na comemoração dos seus 90 anos, através da Escola de Contas Municipais, aqui representado pela sua coordenadora, a querida doutora Silvana de Rose. E quero também cumprimentar a todos os servidores da Escola de Contas e faço isso na figura da Maria Luísa, que está aqui acompanhando, Maria Luzia, que está aqui acompanhando a doutora Silvana. Olha, gente, eu precisava abordar alguns assuntos com vocês antes do início desse curso. É um momento muito importante o segundo módulo, claro, sem desmerecer o primeiro. Mas nós vamos discutir agora o processo legislativo. O vereador precisa entender que ele só vai se tornar respeitado no seio da sua comunidade, pela mídia, por aqueles que efetivamente querem denegrir o processo legislativo, o poder legislativo, se ele tiver a informação, aí ele tem o poder. Se ele tiver o conhecimento, aí ele tem o poder. E tendo este poder, o vereador transforma a Câmara no estuário da vontade popular. O cidadão, a cidadã, o munícipe que quer ter a sua vida melhorada através do tamanho que a cidade precisa ter na qualidade, na infraestrutura, na educação, na saúde, na segurança e na habitação, o vereador é aquele que ele, em último momento, vai procurar quando todas as suas esperanças estão esgotadas.
é o vereador, o seu procurador, aquele que está mais próximo dele, aquele que recebeu uma procuração para ter um mandato de 4 anos. Ele vai lá no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, pedir, levar a sua aflição, levar a sua alegria, talvez, e o que ele mais precisa é o conforto, a palavra amiga do vereador. Para tudo isso, o vereador tem que saber, o vereador tem que conhecer. Eu quero, então, dizer a vocês que filiar-se ao VESP é uma necessidade que as câmaras têm que atender, porque nós podemos dar ao vereador, através dos nossos parceiros, conhecimento. Nós precisamos fazer com que o vereador saiba a legislação e, para isso, ele precisa se filiar ao VESP. Filiando ao VESP, ele tem toda a orientação que a equipe do Marinho pode fornecer e todo o atendimento jurídico que a equipe do IGAM pode lhe apresentar quando necessário. Quero aproveitar esse derradeiro momento que nós temos para convidá-los para os eventos que nós temos. A Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, a 5ª, dia 12, no auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No dia 18, em Avaré. No dia 27, em Araras. No dia 17 de 12, em Pederneiras. 11 de 12, em Pederneiras. E 17 do 12, em Águas da Prata. De discutir os direitos de 46 milhões de pessoas com deficiência, uma população maior do que o Uruguai. Discutir os direitos de 9 milhões de pessoas com deficiência que vivem no estado de São Paulo e precisam ter os seus direitos garantidos. No dia 8, agora de novembro, nós vamos estar no auditório do Tribunal de Contas em Araraquara, reunindo todos os parlamentos incentivados e criados pela UVESP, para discutir o planejamento de 2015, discutir o que é que nós precisamos fazer. E se você, vereador, que ainda não pertence ao parlamento, procure o parlamento da sua região. Servidor, indique ao seu vereador o parlamento da sua região. Dia 8 de novembro, estaremos lá em Araraquara debatendo o papel de cada parlamento em consequência de cada Câmara. Como saímos do momento eleitoral, eu quero terminar com uma frase que é fundamental. Dizem em política que para ganhar uma eleição você tem que dar o que o povo quer e não o que o povo precisa. E isso os marqueteiros fazem muito bem. No nosso caso, nós precisamos dar aquilo que vocês precisam e não, às vezes, o que você quer. O que você precisa para se tornar aquele representante que o seu munícipe, a sua cidade, sonhou um dia ter. E este papel a UVESP procura cumprir com muito rigor, com muita seriedade. Quero agradecer a todos indistintamente pela presença. Agradecer ao tribunal, aqui representado pela doutora Silvana, pelo apoio. E dizer que este é o primeiro de muitos eventos que nós vamos fazer com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E é ele quem diz, é importante se filiar à UVESP. As câmaras precisam cumprir o seu papel de filiação para que a UVESP possa ter armas, fôlego e instrumentos suficientes para fazer o seu trabalho, que é fundamental. Eu quero ainda um pequeno tema que eu quero abordar com vocês neste encerramento, que é a questão da devolução dos recursos no final do ano. Nós temos ouvido frases que, às vezes, nos entristece, porque o conceito da devolução de recursos do 12º, daquela sobra para a Prefeitura Municipal, vira, às vezes, um campeonato. Qual Câmara quer devolver mais? E, às vezes, se esquece da sua própria casa, da sua própria capacitação, da sua própria modernização, da instrumentalização daquilo que o vereador precisa. No afã de devolver, nós não somos contra isso, muito pelo contrário, somos a favor, até somos a favor que o dinheiro volte carimbado para aplicação em emendas supostamente apresentadas pelos vereadores, mas também quero dizer que isto não é um campeonato. Devolver, sim, mas não se esquecer de dar à Câmara Municipal todo o instrumento para que ela possa se transformar de Câmara
em poder legislativo. Repito, estuário da vontade popular. A casa que representa a verdadeira democracia, o poder legislativo. Bom dia a todos, bom curso e aproveitem todo o conhecimento do André. É um momento raríssimo, inédito e que vale a pena, porque o conhecimento vem logo a seguir. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença da doutora Silvana, do doutor Sebastião Miziara, e sem dúvida nenhuma isso é a nossa linha de trabalho dentro da União de Vereadores do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas, que é melhorar, resumindo a fala dos dois, seria melhorar a qualidade e a eficiência do gasto do dinheiro público. É fundamental que nós tenhamos essa consciência, né? E eu tenho certeza que esse trabalho, em parceria com o Tribunal de Contas, vai cada dia mais fortalecer as câmaras municipais, como disse muito bem o doutor Sebastião Miziara. Então, amigos, nós vamos dar um intervalo para que a gente possa fazer a alteração e vai chegar agora o doutor André para que possa transmitir para vocês todo o seu conhecimento e que vocês aproveitem o máximo desse conhecimento. Estamos de volta para o segundo módulo, agora já com a presença do Dr. André Barbi, que é diretor-presidente do IGAM, né, o Instituto Gama da Administração Pública, e eu tenho certeza que vocês vão poder escutar algumas ações do dia a dia de vocês nas câmaras municipais. E não pensem que é fácil estar aqui como mediador, porque não é fácil, né? A gente treme um pouquinho, não sabe o que vai falar na hora, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo durante esse dia. E agora, doutor André, eu gostaria que pudesse estar apresentando para todos que estão hoje nos assistindo quais são os blocos hoje, né, os modos que vão ser discutidos hoje para esse momento tão importante da sua presença aqui. Bom dia a todos, servidores e vereadores que nos acompanham. Quer dizer que é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência nessa área do processo legislativo, nesta primeira e segunda aula, e de técnica legislativa na terceira aula. Quero agradecer imensamente ao Tribunal de Contas de São Paulo por sua Escola de Contas e também à União dos Vereadores do Estado de São Paulo, a UVESP, pelo convite para participar dessa aula. Nós vamos tratar na aula de hoje, que é a primeira aula do segundo módulo. Vocês podem acompanhar no slide que vai ser colocado na tela. São 5 pontos. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar com o processo legislativo previsto na Constituição Federal. Está aí colocado. Vocês podem olhar o processo legislativo na Constituição Federal de 1988. O segundo ponto da aula de hoje é a aplicação do processo legislativo no município. O terceiro ponto é a revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno para que eles sejam receptores dos dispositivos constitucionais que tratam do tema. O quarto ponto da aula de hoje é o conceito de processo legislativo, os ritos processuais, como eles acontecem na sua forma de procedimentos. E, por fim, na aula de hoje, o processo legislativo e o princípio da publicidade. Eu queria dizer a todos, gostaria de dizer a todos, que não se preocupem em copiar todas as informações que serão colocadas no slide que vai aparecer na tela durante a aula de hoje, porque esses slides estão disponíveis no ambiente de aprendizado virtual da Escola de Contas do Tribunal de Contas de São Paulo. Alguns até já podem ter baixado esse arquivo e feito a impressão dos slides, e quem não teve ainda essa oportunidade pode fazê-lo hoje à tarde ou amanhã, entrando então nesse endereço no site do Tribunal de Contas, no ambiente de aprendizagem virtual. Gostaríamos de
Gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer a todos que vocês vão poder interagir com o Dr. André, né? Basta solicitar, quem está nos polos aí, basta solicitar o operador e entrar em contato com o Dr. André e tirar suas dúvidas no final de cada bloco. Dr. André, eu gostaria de saber se nós poderíamos já começar fazendo já a primeira apresentação do primeiro módulo que vamos ter a oportunidade de oferecer para todos os nossos participantes? Claro. Então, o primeiro tópico da aula de hoje é a análise dos artigos que a Constituição Federal tem e que se relacionam com o processo legislativo. Por que é importante entender esses artigos que a Constituição Federal coloca como raiz, como base? Porque as câmaras municipais, quando elaboram uma lei, desses artigos não pode se afastar, sob pena de, não atendendo esses artigos da Constituição Federal, gerar um vício na elaboração da lei, no processo legislativo, e esse vício, que pode ser de conteúdo ou de forma, posteriormente pode ser usado no Poder Judiciário numa ação direta de inconstitucionalidade para que o Judiciário, então, suspenda os efeitos desta lei. Então, para ter certeza que o processo de elaboração da lei é corretamente feito na Câmara Municipal, é necessário ter o conhecimento desses artigos que nós vamos agora, então, examinar. O primeiro artigo que eu quero aqui referir para vocês é o primeiro da Constituição, que no seu parágrafo único indica que todo o poder emana do povo, que vai exercer esse poder por meio de seus representantes eleitos. Esse é um artigo importante porque ele coloca na Câmara Municipal a responsabilidade de exercer o poder, no nosso caso, estamos falando de elaboração de uma lei do poder legislativo. Isso porque, sendo a Câmara a casa que recebe os representantes do povo, quando os representantes do povo se manifestam, no caso os vereadores, votando um projeto de lei, eles expressam a voz da sociedade. Então, o poder é exercido pelos representantes eleitos, significa que a lei, que é o exercício do poder legislativo, só pode se dar na Câmara, que é a Casa Legislativa. É importante que vocês percebam, o prefeito, por exemplo, no caso do Estado, o governador, a presidente da República, eles atuam em nome do governo, não atuam em nome do povo. Do povo, quem fala em nome do povo é o parlamento, é a Casa Legislativa. Esse é o motivo por que a lei é elaborada na Casa Legislativa. Não é possível ao prefeito elaborar uma lei, não é possível ao governador elaborar uma lei, ao presidente da República elaborar uma lei. Só pode, é atribuição exclusiva do Congresso, da Assembleia, da Câmara, a elaboração de uma lei, porque é ali que o povo expressa o seu sentimento por meio dos seus representantes. Essa discussão, inclusive, está na mídia esta semana, especialmente hoje, porque o Congresso Nacional está assustando os efeitos de um decreto editado pela presidenta Dilma, que é o decreto 8.243, onde se debate justamente isso. Seria o Poder Executivo, por meio de um decreto, autor de uma norma que estaria, então, retirando uma prerrogativa do Legislativo, de representação da sociedade, de diálogo direto com a sociedade. Então, esse é um ponto importante. Por que a lei se dá na Câmara quanto ao seu processo elaborativo? Porque é na Câmara que nós temos, então, a representação do exercício do poder de legislar. Está aí, inclusive, a raiz do artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, que diz que o Poder Legislativo pode sustar os efeitos de um decreto, de um ato normativo editado pelo Poder Executivo que extrapole os limites da delegação legislativa ou que exorbite o poder de regulamentar, porque lei só pode ser elaborada na Casa Legislativa. Então, esse é um primeiro artigo importante que nós temos e que se relaciona com a elaboração de uma lei que nós temos que tê-lo muito próximo de nós. Um outro artigo que eu quero aqui comentar com vocês e que também se conecta com o processo de elaboração de uma lei é o artigo 47. Esse artigo 47, ele estabelece a base, a raiz da democracia quando nós temos na democracia o princípio de que prevalece a vontade da maioria. Então, claro, a democracia ela não se baseia numa posição de unanimidade.
O que predomina da democracia é o que pensa a maioria. Então, esse artigo 47, ele traz uma regra que para o Legislativo Municipal se aplica também, onde consta que, salvo disposição constitucional em contrário, a deliberação dos projetos de lei irá se dar essa deliberação por maioria de votos. Então, o que diz esse artigo 47? Que para não ser maioria de votos para elaborar uma matéria legislativa, tem que ter na lei orgânica ou na Constituição uma indicação expressamente no sentido de determinar o quórum. Por exemplo, só para ilustrarmos isso, o artigo 29 da Constituição Federal menciona que para alterar a lei orgânica é necessária a maioria de 2/3 de votos. Então está dito no texto constitucional que é 2/3, observa-se esse quórum da maioria qualificada. Outro exemplo, não consta na Constituição Federal qual é o quórum para aprovar o projeto de lei do orçamento. Se não consta na Constituição o quórum para aprovar o projeto de lei do orçamento, cai na regra geral do artigo 47. Aprova o projeto de lei do orçamento por maioria de votos. Maioria de votos, só para nós firmarmos aqui o conceito, é mais da metade dos vereadores presentes na sessão plenária. Então, uma Câmara que tenha 13 vereadores, 11 estão presentes, maioria de votos é mais da metade de 11. Essa é a característica da regra geral do artigo 47 da Constituição Federal. Outro artigo que eu quero aqui mostrar para vocês, e que também é base de trabalho para o processo legislativo, é o artigo 59 da Constituição Federal. Esse artigo 59 da Constituição fala dos tipos de lei. Isso é importante que nós já fixemos, porque quando nós trabalhamos processo legislativo, temos que pensá-lo como um meio que nos permite a elaboração qualificada de uma lei, lei gênero, no sentido amplo. Nós temos tipos de lei. E é a informação que o artigo 59 da Constituição nos traz. Quais são os tipos de lei que o processo legislativo produz? Então, nós temos 7 tipos de leis admitidas na Constituição Federal. Emenda à Constituição é um tipo de lei complementar é outro tipo de lei ordinária é outro tipo de lei, medida provisória é outro tipo de lei delegada também é uma outra espécie. Temos ainda o decreto legislativo e a resolução. Para os municípios, pontualmente aqui do Estado de São Paulo, nós temos no artigo 21 da Constituição do Estado de São Paulo 5 tipos de leis admitidas para o processo legislativo estadual e, por consequência, para o processo legislativo municipal. No caso do município, seria a emenda à lei orgânica, que estaria em paralelo à emenda à Constituição. No município, nós dizemos emenda à lei orgânica, um primeiro tipo. Outro tipo é a lei complementar, um terceiro tipo é a lei ordinária, que é a lei comum. Depois temos o decreto legislativo e temos a resolução. A lei complementar, ela é indicada na lei orgânica. Qual matéria é tratada como lei complementar? Quem responde isso é a lei orgânica de cada município. A lei ordinária é a lei comum, é a lei que é tratada no dia a dia da administração pública e no cotidiano das pessoas. Ela se dá em maior número, lei ordinária. O decreto legislativo trata daqueles assuntos que são de competência exclusiva da Câmara, mas que geram efeito externo. Por exemplo, o julgamento de contas que o prefeito anualmente deve prestar. Este julgamento de contas se dá após a análise das contas pelo Tribunal de Contas do Estado, que emite um parecer prévio que é encaminhado à Câmara. A Câmara tem que deliberar esse parecer prévio. É prerrogativa da Câmara trabalhar esse assunto, julgar as contas do prefeito. E o resultado desse julgamento de contas, a Câmara expressa por um decreto legislativo. É um assunto, portanto, que é exclusivo da Câmara, mas que gera um efeito externo, porque a consequência da reprovação de contas do prefeito na Câmara é a inelegibilidade, é um efeito externo. E, por fim, o último tipo é a resolução. Resolução trata também de um assunto da Câmara, exclusivo da Câmara, mas com efeito interno. O regimento é um exemplo típico de resolução. O regimento ele é elaborado por um projeto de resolução que é aprovado na Câmara, mas os efeitos do regimento se operam no ambiente da própria Câmara Municipal.
Então, notem, não tem para o processo legislativo municipal a medida provisória e não tem a lei delegada no estado de São Paulo, porque essas duas espécies de lei não constam no artigo 21 da Constituição Paulista. Então, aqui no município de São Paulo, nos municípios de São Paulo, a gente não emite, não é possível a emissão de uma medida provisória pelo prefeito ou a edição de uma lei delegada pela Câmara Municipal. Outro artigo importante que nós também temos que comentar e que se conecta com o processo legislativo na Constituição Federal é o artigo 60. Esse artigo 60 da Constituição Federal, ele fala que a alteração na Constituição Federal, por ser a lei matriz de todo o sistema de normas, exige um rito próprio, um rito especial, 2 votações, um quórum mais alto de deliberação. Esse artigo 60 da Constituição, ele também entra em contato com o artigo 29, que no ambiente do município nós não falamos Constituição, falamos lei orgânica. E esse artigo 29 prevê para alteração na lei orgânica, quórum de 2/3, que é qualificado, 2 votações e um rito próprio que nós vamos examinar na segunda aula aqui, quando nós trabalharemos como se dá os procedimentos, cada etapa na formação de cada tipo de lei. Também quero aqui destacar para vocês um outro artigo da Constituição, que é o artigo 61. Esse artigo 61 da Constituição Federal, ele reserva a iniciativa de determinadas matérias para a apresentação de projeto de lei ao Poder Executivo. Inclusive, esse artigo 61, ele é motivo de uma certa frustração de muitos vereadores no início do mandato, porque é normal o vereador, ao iniciar o seu mandato, apresentar projetos de lei que são matérias reservadas ao prefeito. Então, o projeto de lei que o prefeito propõe, ele trata de um assunto que se relaciona à governabilidade do município. E aí esse artigo 61 indica que não, as matérias que estão conectadas com a governabilidade do município são a iniciativa desses projetos colocadas sob a responsabilidade do prefeito. Então isso é importante também e o processo legislativo do município precisa recepcionar essa orientação. Temos ainda um outro artigo, que é o artigo 63, fala das emendas parlamentares. Esse artigo 63, ele permite que o vereador faça a emenda, mas a emenda que o vereador apresenta, ela tem que aderir ao tema do projeto de lei em tramitação. É preciso que nós pensemos sempre a partir da seguinte lógica: o projeto de lei é o principal, a emenda é acessória. Portanto, a emenda ela só vai ser possível, num primeiro momento, se o tema que ela trata se relaciona, se identifica com o tema tratado no projeto de lei. Além disso, tem outras restrições para apresentação de emenda. Quando o vereador propõe uma emenda, esta emenda, se for algum projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, não pode gerar despesa esta emenda proposta pelo vereador. E também uma outra característica que tem que ser observada: a emenda que o vereador produz ao projeto de lei apresentado pelo prefeito não pode desconfigurar o projeto de lei. Nesse caso, ou o vereador aprova o projeto como o executivo encaminhou, ou o vereador rejeita o projeto, mas ele manejar o conteúdo por uma emenda, alterando, desconfigurando o projeto, isso é uma hipótese não admitida na Constituição Federal. Então, nós temos aí o artigo 63, outro artigo, o artigo 64 da Constituição Federal. Esse artigo 64 da Constituição Federal trata do chamado regime de urgência. Nós vamos falar um pouquinho mais de regime de urgência adiante, num outro slide, e eu vou ter oportunidade de explicar para vocês como se dá o regime de urgência. Mas é importante aqui marcar para vocês que ele tem previsão constitucional, o regime de urgência. A questão é como se interpreta isso, que muitas vezes na prática é equivocada, a interpretação, mas tem sustentação constitucional o regime de urgência. Outro artigo que também é importante para o processo legislativo é o artigo 66 da Constituição. Esse artigo 66 fala
da participação do prefeito no processo de elaboração da lei, do governador, do presidente da República. Esse artigo 66 admite, por exemplo, que o prefeito discorde do projeto de lei aprovado na Câmara ou de todo o texto do projeto de lei, aí seria um veto total, ou de parte do texto do projeto de lei, seria então um veto parcial. No entanto, é importante aqui mencionar a todos que o poder que o prefeito tem para vetar não encerra a discussão elaborativa da lei. O veto do prefeito, quando realizado, precisa ser motivado por escrito. As razões devem acompanhar a comunicação do veto e cabe à Câmara verificar se essas razões são consistentes e se a Câmara concorda com as razões trazidas pelo prefeito para que ele justificasse a sua discordância quanto ao projeto aprovado. E é possível, diz esse artigo 66, inclusive, que a Câmara não concorde com as razões de veto apresentadas pelo prefeito e derrube o veto do prefeito por maioria absoluta. Isso é um outro tipo de quórum. Eu falei para vocês, quando expliquei o artigo 47, que a regra geral é quórum da maioria simples. Maioria simples mais da metade dos vereadores presentes na sessão plenária. Agora eu estou falando do quórum da maioria absoluta, é um segundo quórum. Este quórum da maioria absoluta se diferencia do quórum da maioria simples, por quê? Porque neste segundo caso da maioria absoluta é mais da metade dos vereadores que compõem a Câmara, independente de quantos estejam na sessão plenária. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, uma Câmara com 13 vereadores, 11 estão presentes, maioria absoluta é mais da metade de 13, não de 11. Então, para derrubar o veto, nós vamos precisar a maioria absoluta. Isso é regra do artigo 66 e a lei orgânica do município tem que recepcionar essa regra. Por isso que é importante esse artigo também para a compreensão do processo de elaboração de uma lei. O artigo 67 da Constituição traz a irrepetibilidade da matéria rejeitada. Diz esse artigo 67, todo projeto de lei que é rejeitado numa sessão legislativa só pode ser reapresentado na sessão legislativa subsequente. Importante não confundir sessão legislativa com legislatura. Legislatura são os 4 anos do mandato. Sessão legislativa, o período anual de funcionamento da Câmara. Então, estamos na sessão legislativa de 2014, que é a terceira sessão legislativa da atual legislatura. Se um projeto de lei é rejeitado nesta sessão legislativa, ele vai poder ser representado só na próxima sessão legislativa, que é 2015. Então, esse artigo ele traz essa regra, é importante também recepcioná-la no âmbito do município. O artigo 69 também é uma matéria que interessa muito para o processo legislativo, porque ela estabelece o quórum para aprovação de lei complementar, que é o quórum da maioria absoluta de votos. É o mesmo quórum que eu tratei aqui com vocês quando eu expliquei a derrubada do veto. Quero reforçar uma informação aqui já dada também. As matérias que são objeto de lei complementar constam especificamente na lei orgânica. Então, nós temos normalmente como lei complementar o plano diretor do município, o estatuto, que é o regime jurídico do servidor, os códigos, código de obras, código de posturas, código de limpeza urbana, temos o código tributário. Então, normalmente são leis de maior complexidade social, de maior repercussão, com uma envergadura técnica maior, então elas são elevadas à condição de lei complementar, por isso o quórum é o da maioria absoluta. Está ali no artigo 69 da Constituição Federal. E quero, por fim, ressaltar o artigo 29 da Constituição, porque esse artigo 29 da Constituição diz que cada município tem que elaborar a sua lei orgânica. A lei orgânica, ela vai trabalhar a partir dos princípios e preceitos das constituições federal e estadual, toda a mecânica que envolve, no nosso caso, da nossa aula, o processo legislativo. Então, é importante que nós verifiquemos também o processo legislativo na lei orgânica do município. Então, esses são os artigos que a Constituição trabalha e que nos indicam como se elabora uma lei corretamente. Nós podemos dizer, inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido, já tem várias decisões que são trabalhadas nesse sentido, que esses artigos aqui referidos são uma matriz para a elaboração de uma lei e se aplicam simetricamente
aos estados e aos municípios. Eu não posso, portanto, me distanciar desses artigos constitucionais. É um equívoco, por exemplo, e pode ser declarado inconstitucional, a lei orgânica prevê no município que a derrubada do veto vai se dar por maioria de 2/3 dos vereadores, porque a Constituição tem essa matriz, que é o artigo 66, que diz que para derrubar o veto é maioria absoluta. Então, nós não podemos divergir da Constituição nesse sentido. Então, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, e no material que nós disponibilizamos para vocês, que eu repito, está lá no ambiente virtual de aprendizagem no site do Tribunal de Contas do Estado, na Escola de Contas, indica ali, inclusive, decisões nesse sentido, da aplicação da simetria, do princípio da simetria para esses artigos que são referências para a elaboração da lei no processo legislativo. É importante, né, Marinho, agora, trabalhando no encerramento desse tópico, que nós lembremos a todos que eles podem formular perguntas, não é? Isso. Inclusive, o doutor André, eu gostaria sim, né, na verdade, a gente tem recebido muitas demandas das câmaras municipais que são filiadas da UVESP, no sentido de em todos esses tópicos, né, que da sua colocação aí, que é o dia a dia da Câmara Municipal, do funcionamento ali da sessão, né, de todo o processo legislativo real. E eu sinto, na verdade, que nós precisamos, e aí eu queria, né, ver a possibilidade da sua colocação, eu sinto que é fundamental, então, que todos os servidores, que todos os vereadores tenham conhecimento da sua lei orgânica, do seu regimento interno, da Constituição Federal, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque são peças principais nesse contexto de uma boa atuação, né, e de qualidade das câmaras municipais, né? E a gente sente essa dificuldade, né, de algumas câmaras, justamente se é 2/3, se é maioria absoluta, né? A lei orgânica, geralmente, ela não está atualizada, o regimento interno não está atualizado, né? As leis, né, vamos dar um exemplo, tem casas legislativas que têm aí 3.000, 5.000 leis, né, que, na verdade, são leis que são inconstitucionais, né, que não são as leis consolidadas, na verdade, as pessoas não conhecem as leis do seu município, a sociedade não conhece a lei dos seus municípios. E aí é a importância das suas colocações, que eu acho que está na hora da gente começar a ter um olhar diferenciado, né, nesses artigos tão importantes da Constituição, para que a gente possa fazer um bom mandato, né, ter uma ação mais concreta das câmaras municipais. O que você pode dizer? É importante isso. Agora eu vou, na retomada do tema, falar justamente sobre a lei orgânica e o regimento interno. Quais são, diante do princípio da simetria, as observações que têm que ser levadas em conta para o regimento interno e a lei orgânica absorver esses princípios constitucionais. Então, essa é a sequência da aula. Nós vamos agora adiante e eu vou explicar isso para vocês. Eu só quero, então, combinar com todos, a partir de 11h30, alguma coisa assim, a gente vai abrir para as perguntas e aí nós vamos ter oportunidade de fazer uma troca de informações. E aí nós podemos, eu peço que vocês anotem a dúvida que possa ter surgido nessa primeira exposição dos artigos que foram aqui colocados, e aí na sequência a gente vai então trocar a palavra e vocês vão trazer aí as dúvidas e a gente vai poder então respondê-las orientando mais para a parte prática de vocês. Também por e-mail é possível encaminhar a dúvida para que a gente aqui possa trabalhá-la na sequência da aula. Então, agora, justamente em função do que o Marinho abordou, eu quero explicar para vocês como esses artigos da Constituição Federal devem ser recepcionados na lei orgânica e no regimento interno. A primeira informação que eu quero passar para vocês, ela reside justamente no artigo 29 da Constituição, quando ele diz que a lei orgânica do município precisa observar os princípios e preceitos das Constituições Federal e Estadual. Então, essa orientação do artigo 29 da Constituição Federal, que, como eu falei para vocês, já está reafirmada no Supremo Tribunal Federal, ela estabelece que tudo aquilo que é dito na Constituição Federal, na Constituição Estadual, sobre o processo legislativo, tem que constar também na lei orgânica municipal. Nós dizemos, então, que há aí uma conexão entre esses
conteúdos. E é importante, e aqui vai um recado que deve ser observado com muita atenção por todas as câmaras municipais, que haja conferência na lei orgânica desses dispositivos. É muito frequente nós encontrarmos lei orgânica de município defasada no ponto de vista do seu conteúdo, nós temos 3 eixos que podem gerar a defasagem de uma lei orgânica. O primeiro eixo, que pode gerar a defasagem de uma lei orgânica perante a Constituição do Estado e a Constituição Federal, é as alterações que a Constituição Federal recebe. Nós temos várias emendas constitucionais e, na medida que a emenda constitucional é produzida no âmbito federal, nós temos que verificar a consequência dessa emenda à Constituição Federal na lei orgânica. Por exemplo, no ano passado, em novembro, foi elaborada, promulgada a emenda constitucional número 76. Essa emenda constitucional número 76 estabeleceu que a deliberação do veto se dá de forma aberta, como era antes da emenda constitucional 76. Deliberava-se o veto por escrutínio secreto. Essa emenda constitucional 76, que é de novembro do ano passado, ela alterou o texto do artigo 66 e, no lugar de escrutínio secreto, retirou a palavra escrutínio secreto. Significa que a votação do veto, portanto, agora é aberta. Isso significa que, se eu não mudar a minha lei orgânica para recepcionar essa mudança da emenda constitucional 76, a minha lei orgânica vai se defasar. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que considerar quando nós trabalhamos a recepção dos artigos da Constituição Federal na lei orgânica. A segunda linha que pode gerar uma defasagem na lei orgânica é a jurisprudência. Temos que também ficar atento à jurisprudência. Na medida que os tribunais, Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso do Estado de São Paulo, Supremo Tribunal Federal, forem editando decisões, produzindo decisões, jurisprudências que se relacionam ao processo legislativo, eu preciso olhar para ver se a minha lei orgânica não se descontextualizou. Por exemplo, nós temos julgados aí que indicam que não é possível a lei orgânica prever que, se um projeto de lei receber parecer desfavorável de todas as comissões, ele vai ser rejeitado, porque as comissões não podem rejeitar um projeto de lei. Aprovar um projeto ou rejeitar um projeto é matéria privativa do plenário da Câmara, não das comissões. Então, isso já foi indicado, é inconstitucional, a jurisprudência já sinaliza nesse sentido. Agora, é possível, por exemplo, eu, na minha lei orgânica, estabelecer um artigo dizendo que, se o parecer é desfavorável de todas as comissões, a matéria vai ser, então, arquivada, porque arquivar é diferente de rejeitar. Então, nós temos aí uma orientação jurisprudencial a ser observada. Ficar atento à jurisprudência é importante. E uma terceira linha que pode gerar defasagem na lei orgânica é o contexto da Câmara. Nós tivemos, por exemplo, câmaras municipais que aumentaram o número de vereadores. E, com o aumento do número de vereadores, nós precisamos olhar o contexto que envolve a lei orgânica e o regimento interno para ver se isso não gerou uma defasagem. Câmaras com 11 vereadores agora estão trabalhando com 21, com 23 vereadores. Outro detalhe da lei orgânica que é contextual e que muitas vezes a lei orgânica está defasada e que é atribuição dos vereadores olhar para isso com uma atenção enorme é os capítulos que tratam das políticas públicas, por exemplo. Nós temos hoje municípios que se sustentam estruturalmente e estrategicamente em cima da agricultura, e tu abre a lei orgânica desse município, no capítulo da agricultura não tem nada ali indicado sobre diretrizes para o desenvolvimento do setor primário na área da agricultura. Tem outros municípios que se sustentam na área de turismo, tu abre a lei orgânica e aquele capítulo de turismo está completamente fora da realidade daquele município, quando é, na prática, um dos fatores de maior importância social do município, econômica, política e assim por diante. Então, esse eixo contextual é importante, as leis orgânicas é importante lembrarmos aqui, é relevante lembrarmos aqui, elas são de 1990.
A realidade do Brasil e dos municípios em 1990, em abril de 1990, que é quando a lei orgânica foi promulgada, era uma. Em 2014 a realidade é outra. Então, contextualmente, a lei orgânica precisa ser atualizada para que ela possa autenticar a realidade do município, legitimar a produção, o desenvolvimento, a estrutura do município naquilo que lhe cabe a parte de organização, que é o poder local. Então, esses artigos do processo legislativo precisam constar na lei orgânica e precisam estar atualizados para que a lei orgânica cumpra o seu papel nesse contexto. E tem também, o Marinho falava, eu quero aqui referir para vocês, o regimento interno. O regimento interno da Câmara, ele precisa estar alinhado com a lei orgânica. Várias e várias vezes nós escutamos relatos de servidores de câmaras e de vereadores dizendo: meu regimento interno sobre esse assunto diz uma coisa,